Olá pessoal, tudo bem? Bom, vocês devem estar se perguntando o que é esse monte de lápis aí em cima desse papel cartão, né? O que esse professor doido está fazendo? Bom, a gente vai utilizar lápis de cor aqui para a gente poder deixar o nosso mapa mental mais atrativo, tá? E para eu também abordar com vocês mais um assunto sobre localização de depósito, tá bom? A referência bibliográfica que nós vamos utilizar é a mesma do Daniel, tá? Augusto Moreira, que eu já falei para vocês em aulas anteriores, tá bom? A gente vai pegar baseado nele, vamos fazer um exemplo agora mais uma técnica, né, da pesquisa operacional, que é denominada centro de gravidade, tá? Mas pode ficar tranquilos que não vai envolver física, pode ficar tranquilo, é um outro conceito, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso mapa conceitual. Bom, para ganhar tempo, o que eu fiz? Eu já montei o mapa conceitual e vou utilizar ele para poder conceituar para vocês o que vem ser o centro de gravidade, tá? Bom, dentro da pesquisa operacional, nós temos uma ciência, né, que a gente chama de localização de armazéns. Então a pesquisa operacional ela é uma ciência aplicada que surgiu na Segunda Guerra Mundial, né, falando um pouquinho do histórico da pesquisa operacional, e muitos cientistas utilizavam a pesquisa operacional para poder alocar recurso para os exércitos. Tão grande foi o sucesso da pesquisa operacional aplicada na guerra que eles expandiram isso para as empresas também. As indústrias passaram a utilizar essas técnicas de pesquisa operacional para poder ter menos desperdício, ter mais competitividade, tá? E dentro da pesquisa operacional surgiu também as técnicas de localização de armazém, tá? Que é o que está aqui, ó. Essa localização de armazém é uma gestão, faz parte do processo de decisão de muitos profissionais do mercado, tá? Onde localizar determinado armazém, como eu posso oferecer um nível de serviço que esteja dentro do padrão que o meu cliente precisa, tá? Então, dentro disso, nós utilizamos a pesquisa operacional para nos ajudar a localizar armazém. Obviamente que essas técnicas de localização de armazém exigem métodos que para a gente poder localizar esses armazéns dentro do nosso mercado, ok? E diante disso, nós temos alguns métodos que uns eu já até comentei com vocês em outras aulas, que é a ponderação qualitativa. Essa ponderação qualitativa ela leva em consideração somente fatores que a gente não consegue quantificar em termos de custo. Uma delas é acesso a rodovias, qualidade do clima, qualidade do solo, que é onde vai ser instalado esse novo armazém. Então são fatores que eu não consigo quantificar através de custos, tá? De valores. Bom, falando em custos, não menos importante, é o que a maioria das empresas elas utilizam para poder instalar os seus centros de distribuição, seus armazéns, seus depósitos. Eles levam em consideração os custos fixos, custos variáveis, custos de frete, custo de mão de obra, custo de capital que vai estar empregado, tá? Um outro método que nós temos também é a análise dimensional, que nós vimos na nossa última aula. Essa análise dimensional, o que ela procura fazer? Ela procura casar essas duas últimas técnicas aqui, ó, a técnica de custo e a técnica de ponderação qualitativa. Ela junta esses dois para que você possa analisar tanto fatores quantitativos quanto fatores qualitativos, ok? E por último, e não menos importante, nós temos aqui o modelo do centro de gravidade, que é o que a gente vai estudar aqui hoje, nessa videoaula, tá? Esse modelo de centro de gravidade, ele é utilizado quando nós temos já uma rede existente dentro do nosso mercado e quando a gente quer localizar um novo armazém. Então, considere isso daqui como sendo os mercados atendidos, esses pontinhos pretos aqui.
E dentro dessa rede de mercados, né, e fábricas também, que pode ter fábricas aqui também, vamos supor que isso daqui seja uma fábrica e essa é uma outra fábrica, tá? E aqui, esses pontos azuis aqui, eles são os clientes, tá? Eu vou localizar esse novo armazém ou depósito de uma maneira que atenda a todos esses mercados, que é esse ponto vermelho aqui, ó, tá? Dentro de uma rede, ok? Então, leve em consideração os mercados consumidores. Eu posso também ter mercados fornecedores. Então, eu posso utilizar o centro de gravidade também, essa técnica, para localizar um novo armazém para poder receber produtos também numa rede, tá? Bom, o que eu levo em consideração para poder aplicar esse centro de gravidade? Eu considero, nas minhas análises, né, as distâncias que eu tenho entre as unidades, tá? Distância em quilômetros ou milhas. Geralmente a gente trabalha com quilômetros aqui, tá, no Brasil. E também levo em consideração o volume transportado nessa rede, volume em toneladas e unidades. Então isso é importante para que eu possa determinar o local novo o local do novo armazém, tá? E o que eu faço na realidade? Eu vou considerar tanto o volume transportado nessa rede quanto a distância e vou fazer uma ponderação. Vou ponderar volumes e distâncias para que eu possa determinar o local desse novo armazém, tá? E também, não menos importante, o que eu vou fazer também? Eu vou ter que considerar não somente o volume consumido dos meus clientes, mas também os volumes de fornecimento das minhas fábricas que eu já tenho dentro da minha rede, tá? Então eu vou ponderar a distância da fábrica e também os volumes fornecidos por elas. E qual que é o objetivo do centro de gravidade? O objetivo do centro de gravidade, ele objetiva considerar a mínima distância total ponderada, né, distância e volume, tá? Através de uma fórmula. Fórmula essa que é descrita aqui, ó, que é G, né, que é gravidade, que é a somatória da distância vezes a demanda que eu tenho, dividido pelo somatório da demanda, tá? A mesma coisa também em outro eixo. Falando em eixo, deixa eu explicar para vocês. O centro de gravidade ele trabalha dentro do plano cartesiano. Então a gente vai ter coordenadas cartesianas para cada unidade que nós temos dentro da rede, tá? Então, por exemplo, cada unidade que nós temos dentro da nossa rede vai ter uma localização em X e outra localização em Y. No encontro das duas eu tenho a localização da unidade, tá? E essas fórmulas aqui vão trabalhar tanto com o eixo X quanto com o eixo Y, ok? Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? Bom, vamos lá. Nós temos aqui um caso, né? Para variar, a pesquisa operacional sempre nos traz vários casos, né? Bom, esse caso diz o seguinte, tá? Diz que para utilizar o método de localização de depósito e armazém através do centro de gravidade. Então a Telecom, que é a empresa, né, Telecom S.A., está planejando construir um armazém de distribuição para atender a parcela principal do seu mercado, que toma parte das suas cidades no interior de São Paulo. As orientações desses mercados podem ser bem caracterizadas pelas cidades de Piracicaba, Nova Odessa, Araras, São Carlos, Jaú, cujas coordenadas podem ser vistas no plano cartesiano. A gente já vai ver como que está localizado esses mercados no plano cartesiano. Há fábricas em duas cidades, Paulínia e Indaiatuba, as quais também comparecem no plano. Okay? As demandas de cada mercado são colocadas na tabela abaixo. As fábricas de Paulínia, em Indaiatuba, se comprometem com um fornecimento de volume de 150 e 180, respectivamente. Então, a fábrica de Paulínia vai fornecer, para atender esses mercados, 150 mil toneladas e Paulínia, 180 mil toneladas. Ok? Então, vamos ver como é que elas estão localizadas nesse gráfico. Bom, tá aqui. Então, nós temos aqui as demandas de cada mercado, que cada mercado vai consumir, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui, para vocês poderem ver aí, ó,
a tabela, tá? Rapidamente, ó. A demanda de 12 mil toneladas para Piracicaba, Nova Odessa 110 mil, Araras 45 mil, São Carlos 36, Jaú 40 mil e o fornecimento das fábricas, Paulínia vai fornecer 150 mil, Indaiatuba 180 mil, tá? Isso daí a gente vai considerar nos nossos cálculos também. Bom, aqui nós temos o eixo Y e o eixo X, tá? Como vocês podem ver aí, ó, tá? E aqui a localização de cada fábrica no meu plano cartesiano. Então a fábrica de Paulínia ela tem a localização em X 50, em Y 40, tá? A de Indaiatuba é 90 em Y e 30 em X. Tá? E os mercados também, por sua vez, eles vão ter a sua respectiva localização em X e em Y. Aqui é o 65 em Y. Diante dessas informações, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aquela fórmula que eu expliquei para vocês. Tá? Então a gente vai ter uma ponderação de distância com a demanda, o volume da demanda. Tá? Aqui eu já fiz os cálculos para ficar mais fácil, pessoal, porque senão ia demandar muito tempo e o vídeo ia ficar muito extenso, tá? Ia ficar cansativo para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a demanda de cada mercado. Deixa eu até colocar aqui, ó, a demanda de cada mercado, né? Por exemplo, Piracicaba, eu tenho 12 mil. E qual que é a coordenada de em X de Piracicaba? É 150. Se a gente olhar lá, ó, cadê? Piracicaba, ó, 150, tá vendo em X? Lembrando que aqui é X e aqui é Y, tá? Sempre assim. Tá? Então eu vou pegar a demanda que o meu mercado de Piracicaba vai consumir vezes a minha posição em X. Que tá aqui, ó. 12 mil vezes 150. E assim por diante. 110 de Nova Odessa vezes 100. Vamos ver a localização de Nova Odessa aqui. Aqui, ó. Tá vendo? 100. Ok? E assim por diante. 45 de Araras. E aqui 70 vezes 70 de Araras, que está aqui. 36, que é o volume de São Carlos, vezes o X, que é 60, está aqui. E assim por diante, pessoal. E aí eu vou considerar também, nesses cálculos, os volumes e as coordenadas também das fábricas, tá? Que são essas duas últimas aqui, ó. 150 e 180, tá vendo? Que é o fornecimento das fábricas e a localização delas também, tá ok? Então, sempre assim. E tudo isso dividido pelos volumes de cada unidade, de cada mercado. O volume de Piracicaba, o volume de Nova Odessa, Araras, São Carlos, Jaú, da fábrica de Paulínia e da fábrica de Indaiatuba, ok? Fazendo todos esses cálculos na calculadora, tudo para poder ficar mais fácil para vocês, eu vou ter uma localização em Y de 62. E eu vou fazer o mesmo cálculo para Y também, só que agora eu vou usar as coordenadas, eu vou usar os mesmos volumes, né, dos mercados e das fábricas, porém eu vou usar o posicionamento de Y agora, ó, 150, tá vendo, de Piracicaba, que está aqui, ó, 150, tá, e assim por diante, tá? E vou dividir também pelo volume. E em Y eu vou ter 82, tá? Como que fica isso no plano cartesiano? Onde que vai ser localizado o nosso novo depósito? Tá? Com a ajuda de uma régua. Então lá, em GX deu 62. Então vou pegar mais ou menos aqui. Ó. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar isso. Aí. Então vou pegar... X62 e Y82. Que vai dar mais ou menos aqui. Passou por cima aqui, não tem problema não. Aqui vai ser localizado novo armazém. Ok? Tá aí, pessoal. A localização do novo armazém vai se dar nessas coordenadas aí, tá? 62 em X e 82 em Y, tá? Esse é o novo armazém. Bom, a análise que tem que se fazer aqui é o seguinte: de repente, não tem a necessidade de construir esse novo armazém, porque tá vendo que ele está muito próximo aqui das fábricas, ó. De repente, poderia pensar em aumentar a produção
por exemplo, da fábrica de Indaiatuba e fazer uma estrutura, já utilizando a estrutura da fábrica. É muito menos complexo do que você abrir um novo armazém, contratar pessoal, todo esse tipo de coisa. E para você gerenciar a construção desse novo armazém, se torna muito complexo. Tá? Então, a sugestão aqui é analisar a viabilidade de se aumentar o volume de produção da fábrica de Indaiatuba para que não se tenha esse gasto de abrir um novo CD. Entendeu? Então é isso, pessoal. Esse aí é o centro de gravidade, que é uma outra técnica também de localização de armazéns. Tá? Aqui estão os cálculos. Tá? Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Tá? Depois vocês podem dar um zoom aí. Aqui o caso, tá? O caso aí da Telecom, ok? E aqui o mapa conceitual, o mapa mental da explicação do centro de gravidade para vocês, tá ok? Façam uso dessa ferramenta, é muito boa, de mapas mentais, para que você possa memorizar todo o aprendizado aí, principalmente se você tem um volume muito grande de matéria para você poder guardar, tá bom? Beleza, pessoal, qualquer dúvida, põe aí nos comentários, terei o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima.